Olá! Nesta videoaula falaremos sobre um componente muito interessante de se utilizar em uma série de projetos eletrônicos, que é o microservomotor. Esses servos eles são tipicamente utilizados em aplicações voltadas, por exemplo, para modelismo, como no controle da direção de veículos radiocontrolados, etc. Ele pode ser facilmente controlado por um microcontrolador, pois a eletrônica interna desses caras é capaz de converter um sinal em uma determinada largura de pulso, que é enviado pelo canal PWM do microcontrolador, em uma posição real. E essa posição ela é verificada através de um feedback que vem de um pequeno potenciômetro acoplado mecanicamente no motor. Então esse cara ele é dividido em 4 componentes distintos. O primeiro deles é o motor elétrico. O segundo componente é o componente de feedback, que é o potenciômetro. O terceiro componente, que é uma caixa de redução para dar bastante torque na ponta do eixo desse motor. E o quarto componente que pode ser acoplado ou não, que é o braço atuador. Então esse cara pode ser utilizado em uma série de projetos, como eu já comentei. Um projeto bem interessante, a gente pode utilizar isso, por exemplo, para abrir ou fechar, ou mesmo ajustar o nível de abertura de uma válvula, né? Então dá para se fazer inúmeras aplicações com esse carinha. O ponto mais crítico para o funcionamento do nosso servomotor nessa aplicação está relacionado com o comportamento do PWM. Normalmente esses caras eles trabalham com uma frequência de chaveamento de 50 Hz. O que significa isso? Você tem que gerar pulsos a cada 20 milissegundos para fazer o controle desse microservomotor. A largura do pulso ela é responsável então pela definição do ângulo desejado e existe um controlador interno no servo que vai usar ela para poder comparar com o valor atual fornecido de feedback pelo seu potenciômetro. Esses caras eles trabalham tipicamente com valores entre 1 e 2 milissegundos, resultando numa variação de aproximadamente 180 graus. Aqui nesse projeto nós vamos considerar a largura central como 1,5 milissegundo aproximadamente, que vai ser, vamos dizer assim, um ângulo zero da nossa aplicação. A largura então de 1 milissegundo, ela vai ser o nosso menos 90 graus, e 2 milissegundos o nosso mais 90 graus. Vamos então aqui agora mostrar como desenvolver isso na nossa IDE. Muito bem, vamos então lá para a nossa pasta de exemplos, né? Que no nosso caso aqui é o exemplo 7. Vamos abrir aqui o arquivo main.c, marcar todo, copiar, né? E vamos colar lá no nosso arquivo main.c do nosso projeto. Legal. Vamos analisar esse cara. É muito similar né, o que a gente estava fazendo na videoaula anterior, mesmo assunto, acionamento PWM. A gente vai observar aqui agora, lógico, uma mudança dentro do nosso int main void. E vamos observar aqui também o seguinte. A parte gráfica, né, que a gente fez lá utilizando na videoaula anterior, a gente pode perceber que o valor de pré-escala e o valor do período continuam os mesmos. A gente não modificou essa configuração, ou seja, esse cara ele está gerando frequências de 100 Hz, como a gente explicou na videoaula anterior, né? Dividindo por 719, obtia 720, obtia o valor então de aproximadamente 100 kHz, e depois utilizando mais um 1000 aqui, né? Dividir por 1000, a gente obtinha aqui, nós obtínhamos aqui então o valor de 100 Hz. Vamos então lá no nosso int main void analisar. O que a gente tem aqui? A gente vai observar que, lógico, logo de cara a gente inicializa o nosso PWM no canal 1 do timer 1, que é a nossa saída PWM servo, né? Que a gente tem lá na nossa placa de desenvolvimento. Excelente, vai conectar o microservo motor. Depois a gente ajusta a frequência, então a gente usa aí a macro de auto reload, que internamente essa macro ela seta o registrador ARR para o valor de 2.000. Lógico, o valor aqui certo seria 1999
para a gente obter 50 Hz. 2000, a gente vai obter um valor bem próximo de 50 Hz, 49 alguma coisa. Depois disso, eu vou ajustar com a macro set compare, né? Nós vamos ajustar aí o registrador CCR. Nós vamos ajustar então a nossa largura do sinal PWM. Eu coloquei aqui um valor de 50, que dentro desse universo que a gente está trabalhando, vai representar aí algo próximo de 0,5 milissegundos, né? Eu tinha comentado no PowerPoint que aproximadamente um pouco aí abaixo de 1 milissegundo, né? A gente obtinha aí a excursão máxima, a excursão mínima, vamos dizer assim, do nosso microservo motor lá, vamos chamar do nosso ângulo de menos 90 graus. Depois eu vou ajustar aqui para o valor, então coloquei um pouquinho abaixo desse valor para garantir que a gente excursionou ele no máximo. Eu vou dar um tempo de 2 segundos, eu vou ajustar ele para aproximadamente 1,3 milissegundos ali, que vai dar bem próximo da metade da excursão desse cara. E depois de 2 segundos eu vou ajustar ele para 2,1 milissegundos aproximadamente essa largura, para a gente garantir a excursão máxima para o outro lado aí do nosso micro servo motor. É importante esses valores aí, a gente colocou aproximados. Quando você for desenvolver o seu equipamento, seu braço robótico, alguma coisa, tenta ajustar o mais próximo possível, usando aí algum sistema para você calibrar. Até porque muitas das vezes esses equipamentos eles vêm de lotes de fabricação e que tem aí sempre uma variação no seu potenciômetro aí, né? Na sua precisão de equipamento para equipamento. Então, às vezes, vale a pena a gente dar uma calibradinha para aquele microservo que a gente está utilizando em questão, para a gente obter um pouco mais de precisão no nosso movimento. Depois disso eu vou dar um stop, tá? Então essa simulação é bem simples. Manter o braço aí do nosso microservo no ângulo, com a excursão máxima, vamos dizer assim, para sentido, por exemplo, anti-horário. Depois coloquei ele numa posição central. Depois coloquei ele na posição com a excursão máxima, vamos dizer assim, no sentido horário. Tá. Então vamos simular isso agora lá na nossa placa de desenvolvimento. Até antes de transferir o programa, eu gostaria de mostrar. Aqui a gente tem o nosso microservo, tá? A gente vai estar utilizando aqui esse microservo 9G. O que eu vou fazer? A gente tem que observar, isso é muito importante. Nesses microservos, a gente normalmente tem aqui esse conector aqui, né? E nesse conector nós temos aqui cores para conexão. O importante é que a cor mais escura, nesse caso a cor marrom, é o nosso GND do microservo motor. A cor vermelha aqui no centro é a alimentação desse cara, que é 5 volts, tá? E a cor laranja aqui, por exemplo, né? Essa cor aqui é o sinal que está sendo aplicado. Tá? Então, o marrom aqui, né, é o nosso GND. Então, nós temos que observar isso ao conectar aqui na nossa barra de pinos J33 do microservo. Vou fazer essa conexão aqui. Vou alimentar a placa para a gente poder estar gravando aí. Legal? Ele já está fazendo alguns movimentos que ele está com o programa anterior de 100 Hz, né? Mas lógico, vamos transferir esse programa adequado para a gente fazer o teste e ver se ele vai fazer os movimentos. Legal, então ele está terminando aqui a gravação. Vamos então aqui fazer um switch, mudar a perspectiva. A gravação foi feita. Vou dar um stop. No momento que eu der um stop, a gente já vai observar que o servo ele vai girar nas posições. Se a gente fizer aqui, por exemplo, um step over, né? Então aqui o que eu vou fazer? Nós vamos aqui fazer um step over. Ele vai fazer inicialização do Hall, inicialização do clock, GPIOs, timer 1. Vai gerar a frequência aí de 100 Hz para o PWM. Nesse momento ainda sem modulação, né? 0%. Vai setar agora para o valor para 50 Hz, né? Que é os 20 milissegundos que a gente falou. Vamos agora colocar aqui então 0,5, né? Milissegundos para o sinal. Vamos observar.
Ele movimentou para uma posição, para uma direção, vamos chamar aqui do menos 90 graus nosso. Vai dar um delayzinho aqui. Vamos agora movimentar para uma posição um pouco mais centralizada. Legal. Vamos dar mais 2 segundos. E agora vamos movimentar ele para o outro lado. E é isso daí. Mais 2 segundos. E vai desligar agora o PWM. Desligando o PWM. A ponta do eixo fica mole aqui. Então é isso aí. A gente viu o funcionamento, né? Se a gente desligar aqui agora, ó, vamos dar um terminate. A gente pode dar um reset aqui na placa. A gente vai ver que ele vai voltar a girar. Então, é aproximadamente 180 graus aí. A gente tem discussão aqui no nosso microservomotor. E é isso aí. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima videoaula.